Então, continuando aqui, agora eu vou passar para a segunda, né? Então a gente já falou bastante da água, agora eu vou falar do ar, tá? A segunda fase alquímica, não estou seguindo, né? Como eu disse, o processo alquímico não tem uma ordem fixa pré-estabelecida, então a gente pode seguir qualquer ordem, tá? Me parece mais didático, até, como eu disse, né? Não seguindo exatamente a ordem aqui do livro, parece mais didático começar pela água, pela solução, porque isso indica uma renovação, um abandono do velho e o início de uma nova jornada, né? Isso no sentido bom da água, né? Não uma dissolução no sentido de mera extinção, né? do eu sem nada depois, mas o sentido positivo, glorioso, é essa extinção do que já é velho para que nasça algo novo e melhor, né? E me parece que depois disso, até pensando nas estações, né? Depois do inverno vem a primavera. E a primavera tem muito a ver, né? Os pássaros, a efusão de vida que vem, tem muito a ver com o símbolo do ar. Claro que essas coisas são aproximações, né? Há outras leituras possíveis, mas de forma geral isso faz bastante sentido, tá? Como eu disse, né? Depois da inundação, ou uma terra inundada, uma terra cheia de promessas de primavera, de promessas de uma vida nova. E essa outra fase alquímica, que é a fase do ar, é atrelada ao processo de sublimação, sublimácio. O que é a sublimação? Eu acho esse ponto muito importante, tá? Talvez um dos mais importantes dos quais eu vou tratar ao longo do curso inteiro. A sublimação significa uma elevação, isso no sentido mais bonito da coisa, tá? Não no sentido menor, também vou falar um pouco desse sentido menor daqui a pouco, mas para vocês entenderem o que é. É uma elevação contemplativa do ser humano, ou da consciência humana, para uma realidade espiritual, não uma realidade meramente psíquica, também vou explicar depois o que isso significa, ou material, mas uma realidade genuinamente espiritual pela contemplação. Então, uma elevação do olhar humano, e algumas traduções vão falar em olho do coração, a gente ouve a ideia de um terceiro olho, né? Um olho que não está mais preso às dualidades, mas ele é capaz de olhar para a simplicidade do uno, tá? Pensando aqui em termos filosóficos, platônicos. É isso que é a sublimação, é uma elevação. A gente pode pensar como esse símbolo aparece, às vezes aparece esse processo de sublimação, né? O ar, com a imagem de uma luz, né? Uma luz linda, uma luz que ilumina, uma luz mais brilhante do que o sol, tá? Isso aparece em algumas traduções. Muitas vezes os pássaros também têm a ver com esse símbolo. A gente pode pensar na tradição cristã na pomba, que é uma representação muito comum, né, do reino espiritual, principalmente uma pomba branca, tá? Existe uma diferença aí entre a pomba branca e as aves de rapina, por exemplo. Enquanto as aves de rapina têm a ver com uma morte espiritual, né, com um ataque que vem de cima, a pomba branca tem a ver com a pureza nesse sentido espiritual, não uma pureza meramente material. E existem outros símbolos também muito comuns que têm a ver com esse processo de ascensão, de sublimação, que são, por exemplo, a escada, né, a gente pode pensar na escada de Jacó, ou, obviamente, a montanha, a subida de um monte, né, que é uma imagem mística absolutamente comum. E na tradição bíblica o que vem à mente aqui é a subida do Monte Tabor pelos apóstolos e uma visão mística que eles têm ali. Ali é uma narrativa simbólica de uma visão mística após a subida ao monte. E as orações, de forma geral, a gente pode também ver isso muito bem retratado na Bíblia, elas se dão, ou elas objetivam essa ascensão espiritual. Pelo menos a oração no sentido mais puro, a oração mais contemplativa, não uma oração por meio da qual a gente simplesmente pede coisas e suplica que nossa vida melhore, que a gente consiga um trabalho, consiga um relacionamento, não oração nesse sentido, que é legítimo, mas no sentido menor, tá? Agora, a oração no sentido maior é uma oração contemplativa em que o ser humano se coloca diante de uma presença que vem de cima, que é muito superior a ele próprio. E a gente lê, né, alguns trechos muito discretos, às vezes, na Bíblia, em que Jesus, depois de dar alguma palestra, ou praticar algum milagre, enfim, ou falar com as multidões,
ele se isola, e isso passa quase despercebido. Às vezes está lá em uma frase, 2 frases, e sobe em algum monte e lá permanece. Ou seja, mais uma vez esse sentido de uma elevação espiritual, dessa sublimação. Então me parece que a sublimação é, na realidade, é difícil falar nesses termos, tá? Mas me parece que é uma operação central de todo o processo alquímico, o que significa que é uma operação central da jornada espiritual humana. Porque sem isso, sem esse contato com o transcendente, é impossível que a jornada chegue até o final, tá? Como eu disse, não existe uma ordem, tá? Eu estou optando por essa ordem, mas é muito comum, né, em muitas jornadas espirituais concretas, que na verdade essa sublimação apareça como o passo inicial da jornada. Em que sentido? As pessoas podem simplesmente ter... Eu penso, por exemplo, na narrativa de São Paulo na Bíblia, né, em que ele tem um acidente e tem uma visão mística a partir daquele acidente de contato com Jesus Cristo. Isso é uma sublimação. Tá? Ele cai em relação ao que ele era, etc. E ele depara com uma realidade infinitamente maior do que ele próprio. E de fato, muitos caminhos espirituais, muitas pessoas que buscam a verdade ao longo da vida, tem muitas vezes como marco inicial uma experiência inexplicável, inenarrável, que acontece às vezes numa situação completamente inusitada, etc. E às vezes um acidente, né, como o caso de São Paulo, mas isso pode acontecer numa experiência de quase morte. Às vezes, eu já li relatos de pessoas que têm experiências na prática de esportes, corrida, ou simplesmente num dia especial de contato com a natureza, alguma coisa acontece e aquilo desperta a pessoa para alguma realidade espiritual. Existe aqui, e a gente pode até discutir isso também, embora não seja objeto nosso, mas até o uso de entorpecentes pode eventualmente levar algumas pessoas a algum tipo de experiência nesse sentido, embora obviamente isso possa ser um caminho muito perigoso, né? Porque há ali contato com realidades, e não estou nem aqui entrando no mérito ou discutindo aqui eventuais realidades absolutamente ilusórias, etc. Estou partindo do pressuposto de que existe a possibilidade de contato com realidades espirituais verdadeiras, mas pessoas absolutamente não preparadas para aquilo. De qualquer forma, ainda que isso tenha um perigo enorme, também pode ser o início de uma jornada. Tá? Isso acontece com muito mais frequência, talvez, do que a gente imagine ou do que a gente é levado a pensar. Tá? Então, isso é sublimação. Sempre, então, não sempre, mas muitas vezes em que essas imagens de pássaros, de estrelas, de luzes, de subidas, etc., montanhas, né, e escadas e tal. Muitas vezes em que isso aparece, estou com a tentação aqui de dizer sempre, mas no terreno de simbolismos é quase impossível a gente tratar dessas coisas em termos absolutos, porque os símbolos são intercambiáveis e dependendo do contexto eles têm outros significados, mas de forma geral é isso que eles significam, tá? Nuvens, etc. O que eu acho importante dizer aqui? Essa sublimação verdadeira que faz parte da jornada é uma sublimação para além da mera razão. Tá? Esse elemento ar, ele não se confunde simplesmente com os pensamentos. Por exemplo, Freud usou esse mesmo termo sublimação para falar de uma coisa muito diferente, que é, né, na visão de mundo freudiana, a sublimação significa uma elevação, de certa forma é mesmo uma elevação, das pulsões e dos impulsos, dos instintos mais primitivos, os instintos de vida e de morte, né? Eros e Thanatos, libido e agressividade, esses instintos que para eles são essencialmente direcionados, o instinto de agressão à autopreservação e o instinto de vida à reprodução, né, ao sexo. Para ele, então, esses instintos, quando sublimados, eles acabam servindo de combustível para realizações socialmente aceitas. Criações ou conquistas ou empreendimentos
civilizatórios, tá? Relevantes para os projetos civilizacionais, de diversas formas. Então, por exemplo, um adolescente que resolve passar numa boa universidade, resolve estudar, objetivando ingressar num curso de qualquer coisa, numa boa faculdade, difícil e tal. Esse processo, essa energia que ele coloca ali para o Freud, a energia que é posta nos estudos, para o Freud é uma sublimação de uma energia de fundo eminentemente sexual e, enfim, isso é canalizado para um propósito um pouco mais elevado, ele chama isso de sublimação. Obviamente não é disso que se trata, tá? Outra coisa importante da gente falar aqui. A gente também tem principalmente no mundo ocidental, a gente tem, e nos meios católicos isso é extremamente presente, a gente tem uma tendência a olhar com muita desconfiança para tudo aquilo que ultrapassa a razão. Então, a gente tem uma tendência de achar, por exemplo, que isso é por meio dos estudos que a gente vai chegar muito longe, é por meio do acúmulo de conhecimentos que a gente vai conseguir se elevar, e isso fica um tanto confuso, achando que essa é a verdadeira faculdade superior do ser humano. E isso, em termos alquímicos, em termos simbólicos, é uma grande imprecisão. Tá? A gente pode pensar aqui que a razão humana está dentro dos limites da natureza humana corriqueira. E por mais que o ser humano realmente consiga construir coisas belíssimas quando ele usa a sua razão e nada além dela, no final das contas, me parece que o melhor simbolismo que se aplica aqui é que o ser humano vai conseguir se elevar por meio da construção de uma torre fadada ao fracasso absoluto. Isso me parece muito bem caracterizado pela história da Torre de Babel, que é um empreendimento meramente humano, sem referência à transcendência, um empreendimento basicamente da razão do ser humano utilizando as suas próprias forças para tentar se elevar ao nível máximo que ele pode. Esse é um outro aspecto que eu diria que é o aspecto sombrio, tá? Ou pelo menos um aspecto sombrio da sublimação, que é essa crença do próprio ser humano que ele pode, por suas próprias forças, chegar a algum lugar muito elevado. Um outro aspecto sombrio aqui é o aspecto gnóstico, no sentido ruim do termo, tá? A gnose, tá? Esse termo tão... Enfim, vocês certamente ouviram falar. A gnose significa conhecimento. E é um termo que aparece na Bíblia muitas vezes, especialmente no Novo Testamento. Tá? O próprio São Paulo usa o termo algumas dezenas de vezes ao longo da Bíblia, e os antigos padres da igreja falavam em gnose, muitas vezes no sentido positivo. Tá? A gnose como essa capacidade de, eu vou usar esse termo, de com o olho do coração, com esse terceiro olho, com esse olho místico, contemplar diretamente realidades espirituais maiores, mais elevadas. Tá? Isso é gnose, é um conhecimento direto de realidades muito acima das capacidades humanas meramente ordinárias, como a razão. Tá? Então a gnose, ela por excelência vai infinitamente além da razão humana, e ela aponta para esse contato, para esse conhecimento direto de realidades que não são narráveis, e depois o ser humano muitas vezes tenta narrar, e aí que ele vai se valer de símbolos, etc., para tentar falar de coisas sobre as quais, em última análise, ele não pode falar. Tá? Não por uma proibição, mas porque é simplesmente impossível. Né? Porque, enfim, é uma realidade nova que não faz parte do espectro comum das experiências humanas, então simplesmente isso não pode ser dito de forma compreensível. O máximo que você pode dizer é por meio de símbolos, ou seja, por meio de realidades conhecidas, procurar dar alguma ideia daquilo, tá? Mas sempre vai ser fadada ao fracasso maior ou menor, tá? Em maior ou menor grau. Enfim, então essa é a gnose verdadeira, e como eu disse, isso faz parte das tradições religiosas como um todo, e o cristianismo não é exceção de forma nenhuma. Pelo contrário, o cristianismo, quando a gente lê os padres da igreja, a gente percebe que isso é uma constante, tá? Agora, de uns tempos para cá, aliás, de alguns séculos para cá, principalmente no Ocidente, essa visão se perdeu e se passou a desconfiar de tudo que vai além da razão. Tem uma certa...
um motivo para isso, mas ao mesmo tempo isso não exclui o fato de que isso virou uma grande tragédia. Eu penso, por exemplo, o termo teoria, né, é um dos termos, tá? Só pensando aqui numa palavra mais comum. O termo teoria apontava originalmente para esse contato direto, tá? Para essa gnose, no sentido de contato, de conhecimento direto de realidades superiores. E essa possibilidade se perdeu a tal ponto no nosso mundo ocidental que hoje que a gente usa o mesmo termo para designar um postulado meramente racional, uma hipótese que se pretende científica, que deve ser comprovada por experimentos, etc. Vai por aí. Ou seja, existe uma queda gigantesca de significado, né, de uma palavra importantíssima. E o vocabulário tem esse efeito, né? Quando as palavras significam certas coisas, a nossa própria experiência de vida é moldada por isso, tá? Pelos horizontes aos quais as palavras apontam. Quando, em vez de apontar para essas realidades superiores, para essas possibilidades humanas que existem, uma palavra tão importante passa a significar uma outra coisa, obviamente o nosso horizonte de possibilidades é naturalmente rebaixado também. E a gente passa a viver dentro desse horizonte moldado, inclusive, pela linguagem. Dito tudo isso, existe um risco, tá, no gnosticismo, e esse risco no gnosticismo é o risco de um abandono do mundo material. É o risco de um abandono do processo alquímico, a gente pode dizer, tá, do processo da jornada espiritual na metade do caminho, tá, como se isso fosse a grande obra e não é. A obra alquímica, como eu já disse aqui, no final das contas é a pedra filosofal, isso traz uma imagem de solidez, né? A gente pode lembrar também que na Bíblia existe a imagem final de uma nova Jerusalém, de uma Jerusalém celeste, que é uma cidade, tá? Uma cidade pressupõe uma concretude, tá? Cristo, no final das contas, mostra que o destino humano é um corpo glorioso, um corpo material. A gente não sabe exatamente o que é isso, tá? Não tem como saber. Se a gente lê os padres da igreja, a gente percebe que é uma realidade que vai muito além do nosso corpo comum, mas ao mesmo tempo não nega o nosso corpo comum e é também feito de matéria, de alguma forma. É também algo sólido, algo palpável, algo tangível. Enfim. E o gnosticismo, aqui como erro, aqui como heresia, essa crença fundamental de que a matéria é um erro, de que a matéria é intrinsecamente má, e de que o ser humano deve se elevar, não para depois dessa elevação trazer os frutos de volta, né, como é a jornada do herói, etc. E como as tradições, inclusive as orientais, apontam, tá, para esse caminho natural de retorno com as bênçãos e de concretização dos frutos. Mas para o gnosticismo, a sublimação é um fim em si mesmo. Então é necessário que o ser humano simplesmente escape e suba, e se eleve e voe para muito longe daqui. E vá viver como os anjos, etc. Mas nós não somos anjos. A gente não vai se transformar em pássaros, em estrelas distantes, etc. Não é esse o destino humano. Isso talvez seja o destino de outras criaturas, não sei dizer. Mas o destino humano, claramente, considerando todas as simbologias, todas as tradições e claro, mais enfaticamente, mais claramente o cristianismo, o destino humano é outro. Mas passa por essa sublimação. E não é porque o destino humano, no final das contas, tenha um fortíssimo elemento material, sólido, que a sublimação não é importante. Tá? Esse que é o equilíbrio difícil. Nem cair no gnosticismo de achar que a matéria é má e que a gente deve se elevar e ponto final, que é o erro dos gnósticos, e nem cair no erro oposto, de achar que tudo que vai além das nossas faculdades comuns, racionais, seja por si herético, diabólico, problemático. A integridade humana é muito difícil. A integridade humana passa por terrenos os mais variados que no final das contas devem ser integrados. Tá? Então isso é sublimação. Vou encerrar por aqui para a gente não ir muito longe. Achei também oportuno tratar desse processo alquímico com um pouquinho mais de devagar e atenção, porque traz
outras considerações que são muito importantes, traz essa possibilidade desses esclarecimentos que são muito importantes. Tá bom? Aí no próximo vídeo eu continuo aqui o processo para a gente caminhar para o encerramento da aula.